Muito boa noite. Hoje é um dia muito feliz, um dia muito alegre, né? Um dia muito especial, na verdade. Hoje a gente tem a oportunidade aí de startar um projeto aqui dentro do ecossistema do GW, né? O Connect GW. O Connect GW, para quem vai assistir esse vídeo aqui em outra plataforma, seja o YouTube ou em qualquer canal que venha a ser veiculado, o Connect GW é um momento onde a gente vai fazer uma breve reflexão, né, uma conexão mental e espiritual, para que a gente possa estar alinhado aí com o lado espiritual da nossa vida, para que a gente possa ter um momento de gratidão com o Pai, né? Pois às vezes a gente passa os dias assim mais pedindo do que agradecendo. Então, esse é um momento onde a gente pode refletir algumas coisas, juntamente com uma breve passagem bíblica para a gente poder meditar. Junto com essa passagem bíblica também uma breve explicação e ao final uma oração. De repente a gente pode até abrir aí, caso alguém tenha algum pedido de oração ou algum agradecimento específico. Como eu disse lá no grupo, não é tema religioso. A gente não vai falar sobre placas de igreja, sobre credo. Na verdade, a gente vai só ter um momento para agradecer, refletir, conectando a mente e o espírito em Deus. Hoje, a gente vai ler uma passagem que se encontra no livro de Mateus. Mateus, ele é o primeiro evangelho do Novo Testamento. E na Bíblia a gente vai ter 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles relatam a mesma história, só que cada um vai relatar a história de Jesus com a sua ótica, com a sua visão. Então esses 4 evangelhos, eles são interessantíssimos, apesar de abordarem o mesmo assunto. Cada autor vai trazer consigo a sua experiência, é, e a sua maneira de poder relatar algo, né? E isso é muito comum, porque aqui nós estamos num grupo com algumas pessoas e é muito natural que, se eu venho a ver algo, quando eu for relatar, eu vou colocar muitas coisas pessoais, segundo a minha visão, segundo a minha percepção, assim como cada um que está aqui no grupo. Então, por mais que a gente venha discorrer sobre o mesmo assunto, vai ter alguns pontos que talvez eu irei exaltar mais e outros pontos nem tanto, assim como o meu outro colega, que também vai relatar sobre o mesmo assunto. Então é interessante a gente entender que mesmo 4 personagens, ao relatar uma única história, sendo Jesus o personagem principal, cada um fala de uma maneira peculiar, de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua ótica e assim por diante. E hoje, para a gente poder startar a nossa semana de uma maneira bem diferente, né? A gente vai ler então Mateus capítulo 11, do versículo 28 até o versículo 30. Após essa breve leitura aí de apenas 3 versículos, eu vou discorrer um pouco sobre esse assunto. Posteriormente a gente vai abrir para algum pedido específico de oração ou agradecimento. E aí a gente finaliza com uma oração. E aí a gente já tem uma semana bem abençoada por Deus, bem protegida, uma semana cheia de vitórias e coisas boas. Então vamos lá. Talvez é um versículo aí, um tema que você já tenha ouvido, mas o que me chama muita atenção na palavra de Deus é que ela é um organismo vivo, né? Ela se renova a cada manhã. Cada vez que a gente medita sobre a palavra de Deus, a gente pode ter uma experiência diferente, a gente pode absorver algo diferente, porque Deus, o Espírito Santo, ele vem se comunicando com a gente de diversas formas, né? Então, por mais que seja uma palavra que você já tenha ouvido, vale muito a pena você
debruçar os teus ouvidos nessa mensagem e da maneira como ela vai ser explanada, pois de repente pode ser algo que você não tenha ouvido antes. E talvez nas entrelinhas o Espírito Santo pode tocar o seu coração de uma maneira diferente e falar ao seu coração, talvez de uma maneira que você nunca ouviu. Então, no capítulo 28, aqui é a própria palavra de Jesus, é Jesus que vem falando aqui. Foi escrito por Mateus, mas Mateus ele está narrando a própria fala de Jesus. Então, nesse capítulo aqui, nesse versículo em específico, o próprio Cristo que estava falando, tá? Isso tem que ficar bem claro, porque às vezes dá uma conotação diferente quando é o autor e quando é o autor escrevendo a fala de Jesus. Então no 28, Jesus ele começa dizendo assim, ó: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em alguma outra tradução, ele pode dizer assim também: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí lá no versículo 29, ele fala assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E aí ele finaliza no 30 dizendo assim, ó: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nessa passagem aqui, eu gosto muito dessa passagem quando Jesus ele faz esse convite, e convenhamos, né? Não é um convite de qualquer pessoa, simplesmente é um convite do Mestre, do Filho de Deus, que desceu a essa terra. E quando ele faz esse convite, ele já faz esse convite, na maioria das vezes, já sabendo que às vezes nós estamos necessitados disso, desse descanso para a nossa alma, né? Porque às vezes o jugo que a gente está carregando, ele é muito pesado. E como naquela época Jesus ele falava em parábolas, ele usava muito o sentido figurado das coisas, né? Quando ele fala essa passagem, essa pequena passagem que a gente tirou por base de texto para discorrer sobre o que ele disse, primeiro, né, é bem evidente o convite que Jesus faz, né? Ele fala para se achegar a ele todos que estão cansados e oprimidos. E logo em seguida, ele já te oferece algo, né? Ele fala que vai nos aliviar. Então é de imediato, né? O segredo é que a gente precisa chegar até ele se estivermos cansados e oprimidos. Hoje, por exemplo, quem que não está cansado, né? Oprimido talvez nem todos, mas cansados acredito que em sua maioria, né? E aí em seguida ele já deixa a própria solução ali, ó: e eu vos aliviarei. Então Jesus ele já fala que vai aliviar. Só que no verso 29, ele faz também um outro convite, de uma maneira indireta. Ele fala assim, ó: tomai sobre vós, né? Tomai sobre você o meu jugo. Tem muitas pessoas que não sabem o que é jugo. Eu peguei algumas imagens aqui na internet para a gente poder interpretar. Essa ferramenta aqui, ó, ainda hoje é usada. Infelizmente, ainda é uma ferramenta usada. Essa é uma ferramenta para que dois animais possam trabalhar tracionando uma outra ferramenta ou levando cargas pesadas. Aqui eu peguei uma outra imagem assim bem ilustrativa para a gente poder ver, olha só. Então o jugo aqui, ó, ele está sendo usado por dois bois para tracionar uma carrocinha ali de alguma carga ou alguma coisa do tipo. Isso era muito comum também com jumento, né? com burro, né? Eles colocavam essa armação aqui nas costas do jumentinho ali, e ao lado colocava-se muita carga, madeira, alimentos, qualquer tipo de material pesado que um ser humano comum não iria conseguir carregar por longos períodos, né? Por longas distâncias. Então quando Jesus ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, ele também está falando sobre um cunho religioso. Por quê? Aquela época que Jesus estava falando essas palavras, existia um jugo muito pesado das rígidas regras dos fariseus.
Porque naquela época os fariseus, eles se diziam ser os doutores da lei, os donos do conhecimento, a galera que sabia por demais. Os caras eram tipo considerados, eles se consideravam os reis da verdade, né? Então Jesus ele também fala a cunho religioso, porque a religião ela tem que libertar o homem, né? Ela tem que mostrar o caminho do amor, o caminho da verdade. A partir do momento que você se encontra numa certa religião que te prenda, que te pode, que te faça sofrer, que te faça sentir peso, essa não é religião. Porque a religião de Jesus é o amor, é ensinar a liberdade. Claro que há liberdade, mas não a libertinagem. Então, quando Jesus ele faz esse convite, né, para os cansados, para os sobrecarregados, pelo peso do pecado e das rígidas regras dos fariseus. E aí ele fala ao dizer, né, tomai sobre vós o meu jugo. Ele convida as pessoas a se submeterem aos seus ensinamentos, que são descritos como suaves e leves, em contraste com as pesadas exigências da lei judaica. Então, para você ter uma ideia, eu não vou entrar nesse assunto para a gente não perder o foco do tema. Mas naquela época, para você ter ideia, além dos 10 mandamentos, se eu não me engano, se não me falha a memória, existiam mais de 630 leis cerimoniais judaicas. Para você ter ideia, o sábado, que era um dia de separação, um dia para você cultuar Jesus, Deus na verdade, né? Um dia de você guardar como dia sagrado e santo do Senhor. Para você ter ideia, o judeu na época não cuspia no chão no dia do sábado, porque eles falavam que às vezes aquele guspe poderia estar regando alguma planta, e isso era trabalho. Tinha uma certa quantidade de passos para ele dar no sábado, se não era esforço, já estaria pecando. Existia tipo, trazendo para os nossos dias atuais, sabe aquele lenço que geralmente o senhor de idade gosta de carregar no bolso para limpar suor, limpar a boca após uma alimentação, sei lá, limpar as mãos? Esse pano na época era um pano que tinha que ser costurado nas vestes dos judeus para não dizer que ele estava fazendo esforço ao carregar esse pano no bolso. Geralmente eles jejuavam aos sábados. Então assim, e isso assim é só uma pequena parcela dessas leis. Então existia muito peso religioso, muita condenação por esses tal donos da verdade, né, que eram os fariseus. Então Jesus ele faz esse convite, convidando a pessoa, além de se libertar das garras desses religiosos, também se libertar desses pecados que às vezes eram pecados que eram exacerbados em relação ao que eles faziam, pois na verdade não tinha todo aquele peso, mas por conta da crença, por conta dos fariseus, se tornava um negócio extremamente pesado. E era muito chato, você imagina? Você tem uma porrada de regra para se cumprir, e aí você quebra uma dessa regra, você se sente culpado, se sente incriminado, tinha todo o julgamento, né, daquela turma, né? E naquela época existia muito uma segregação social, as classes, né, eram divididas, né? Então era muito pesado. Então quando Jesus ele fala para tomar o jugo e aprender sobre ele, ele fala então para a gente aprender os ensinamentos de Jesus. Cara, se a gente for pegar no cerne daquilo que Jesus tem a nos ensinar, ele fala muito sobre amor, amar o próximo como a ti mesmo. E aí você pensa, né? Parece que é uma frase rasa, né? Só que quando você para analisar a profundidade dessa frase, cara, você vê que às vezes você não se ama. Porque quando a gente coloca o amor do próximo como aquele que nós temos por nós mesmos, se a gente for parar para pensar o que a gente deixa de fazer para nós, o que a gente deixa de ser grato e nos parabenizar pelas conquistas, pelos méritos próprios, quando a gente deixa de nos amar, de repente, coisas básicas, se arrumando, comendo uma comida que é a nossa favorita, de repente fazendo um esporte, fazendo um hobby, praticando alguma atividade de prazer. Quando a gente para pensar assim, quando foi a última vez que eu fiz algo prazeroso para mim mesmo? Então a gente peca muito nisso, a gente erra muito nessa situação.
E historicamente o jugo era uma peça de madeira, como eu mostrei para vocês, usada para unir dois animais, ou às vezes até mais. Às vezes eles colocavam dois na frente, mais dois atrás, dependendo do que eles precisavam tracionar, né? Precisava de mais bois, né? Mais força bruta ali, né? Então eles colocavam ali os bois para que trabalhassem juntos. E aí, agora que tem uma parte dentro dessa mensagem que eu fico assim muito estarrecido, que me chama muito a atenção, é quando Jesus oferece para ser o nosso parceiro de jugo, prometendo alívio e descanso para a alma. Aí a gente pode fazer até uma ilustração, de repente, olha só, supondo que, vamos fazer uma dinâmica aqui, ó. Imagine que ao lado direito aqui, ó, se encontra o Kenji. O Kenji, nosso mentorado, amigo e parceiro do GW aí que está lá em Portugal. Supondo que o Kenji se encontra aqui, mas não na figura de animal, como de boi. Vamos imaginar que ele se encontra aqui na figura de homem mesmo, o próprio Kenji em si, pessoa. E supomos que esse jugo aqui seja algo invisível, espiritual, né? Dentro dessa metáfora que a gente está criando aqui, né? Dessa analogia. E aí de repente eu vejo o Kenji num baita de um sofrimento aqui, ó, e eu me ofereço para ajudar ele. Eu, Paulo, não estou falando de Jesus agora, eu, Paulo. Aí eu vejo o Kenji nesse baita esforço aqui, eu falo, Kenji, eu gostaria de te ajudar, cara. Porque se eu entrar aqui debaixo do seu jugo, eu consigo te aliviar a sua dor, cara, te aliviar essa pressão que você está sentindo. Aí é que entra o X da questão. Quem você tem deixado entrar no seu jugo? Quem você tem colocado para dividir a sua carga? Se você entende que dentro dessa mensagem a gente pode discorrer e entender e trazer para várias situações, você entende que se você colocar um parceiro ruim no seu lado para fazer esse trabalho, para partilhar contigo esse jugo, na verdade você pode estar colocando um peso extra. Se a gente pegar essa imagem aqui também como ilustração dos boizinhos aqui, ó, imagina que de uma maneira séria, tá? Vocês sabem que eu brinco pra caramba, mas hoje a gente está falando de uma maneira mais séria. Mas imagina que o boizinho do lado esquerdo aqui seja o Kenji e eu, esse boi direito aqui, ó. Só que imagina que se eu ofereço ajuda pro Kenji e na verdade eu tô pior que ele. Então imagina a situação. Ele vai ter que fazer um esforço redobrado para puxar a carga que lhe foi conferida ali e fazer um esforço mais ainda, porque ele vai ter que me carregar junto. Porque uma vez que eu não estou ajudando o Kenji a carregar a carga que lhe foi proposto, e uma vez eu não estou conseguindo ajudar ele, mesmo oferecendo ajuda, eu posso atrapalhar o cara. Eu posso fazer com que ele faça um esforço muito maior do que ele já está fazendo. Então esse convite de Jesus ele é muito interessante, porque quando Jesus faz o convite, né, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E quando ele fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, que ele é suave e leve. Cara, você imagina, hoje, por exemplo, se eu ofereço ajuda para alguém em uma determinada área, é porque eu já venci naquela área. Eu já sobrevivi sobre aquele assunto, sobre aquela situação, e eu sou forte. Até porque minha base é em Cristo e pela minha própria história de vida. Então eu posso oferecer uma ajuda saudável. Agora, vamos pegar o Kenji como exemplo mais uma vez. Se o Kenji vem até mim e pede uma ajuda que não está ao meu alcance, de repente de algum assunto que eu nunca passei, que eu não sei como lidar, o mais saudável é eu falar assim, olha Kenji, nesse assunto eu não consigo te ajudar, porque eu não quero fazer que o seu jugo fique mais pesado do que já está. Eu posso fazer o seguinte, de repente eu posso tentar entender o seu problema, orar junto com você, ou de repente te ouvir, ceder os meus ouvidos para que você possa se sentir um pouco aliviado ao desabafar. Aí maravilha. Então a gente começa a entender que dentro dessa leitura bíblica, dessa passagem, não é apenas o convite de Jesus, né, em tomar o jugo dele, porque aqui no 29 ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Olha que interessante.
A gente então precisa fazer uma parte. Não é só tomar o jugo de Jesus, quer dizer, não é só tirar esse jugo que a gente carrega nas costas, que é extremamente pesado, não é só trocar pelo de Jesus, mas cabe uma parte a nós também, que é aprender sobre quem está oferecendo o jugo. Você imagina, vou trazer o exemplo meu e do Kenji mais uma vez, e trazendo já para o GW. Imagina que o Kenji ele se achegou ao GW porque ele passou um tempo estudando, teve alguns mentores e não teve resultado. E aí quando ele se chega a mim, eu falo para ele: Kenji, pega os meus ensinos e aprende comigo, porque eu já percorri esse caminho. Não vai ser assim que ele vai conseguir resultado. Ele vai ter que me ouvir, só que ele vai ter que aprender comigo o que eu fiz. Então tem uma parte que cabe a ele, tem uma parte que cabe ao outro. Não é simplesmente se achegar a Jesus, tomar o jugo dele e agora tá tudo resolvido. Cara, agora o negócio ficou maravilhoso. Imagina que Jesus seria um boi extremamente forte, aquele musculosão sarado, brabo mesmo, entendeu? E a gente do lado dele ali sem ter que fazer no esforço. Não faz sentido algum. Então a gente tem que tomar cuidado também, porque existe uma parte que compete a cada um a ser feita. Não adianta a gente pegar o jugo de Jesus, pegar o fardo dele que é suave e leve e cruzar os braços e achar que tudo vai acontecer. A gente tem uma parte que a gente tem que fazer sempre. A vida espiritual ela é assim. A vida espiritual de fato ela é uma via de mão dupla. Eu preciso receber e eu preciso fazer. É direito e dever. Não tem como eu só cruzar os braços, até porque o mais pesado Jesus já fez, que foi o próprio sacrifício no Calvário, que era o objetivo dele aqui na Terra, né? Então o que acontece? Quando a gente traz, quando eu trago aqui para vocês essa animação aqui dos boizinhos, eu quero deixar na cabeça de vocês duas situações. A primeira é: quem está te fazendo o convite? Jesus. Cara, aí meu amigo, eu posso falar com todas as letras. Se é Jesus que te faz o convite, meu amigo, fecha o olho, abre os braços e se joga, cara, de corpo e alma. Não tem erro, porque Jesus é Jesus. Só que se no meio do caminho aparecer um benfeitor que não seja enviado do mestre, toma cuidado. Porque às vezes esse cara que você acha que é seu amigo, que é uma pessoa da sua família, vai entrar aqui no jugo com você, pode ser que a sua carga vai ficar mais pesada. Então, a gente precisa analisar de onde vem a ajuda. Porque nem toda ajuda ela é bem intencionada. Às vezes uma ajuda equivocada, ela pode fazer com que você sinta mais, sofra mais e carregue mais pesos. Então, para a gente poder finalizar aqui, ó, esse é o convite que Jesus está fazendo para a gente. Eu achei legal essa imagem aqui, ó, um Jesus meio europeu. Esse é o convite que Jesus faz. Ele deixa bem claro ali no Evangelho de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, que ele te faz um convite, caso você se sinta cansado e sobrecarregado, ele te convida, porque ele fala que o jugo dele é suave, o ensinamento dele é leve, e ele vai fazer com que você sinta dentro do seu coração esse refrigério para sua alma. E aí, só para a gente terminar, eu vou reler de novo aqui, vou abrir o espaço para quem quiser fazer algum agradecimento, se alguém tiver algum pedido de oração específica para a gente poder fazer oração e finalizar para a gente poder seguir dentro do tempo que eu propus, para a gente não passar do horário. E aí ele vai falar assim então novamente em Mateus 11, 28: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No 29 ele fala, o próprio Jesus está dizendo aqui, segundo o relato de Mateus: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. No 30 ele finaliza: Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para quem chegou agora, eu estava explicando sobre a questão do jugo. O jugo de Jesus, ele é suave e leve, e o fardo também.
E só para poder finalizar, para vocês terem em mente essa meditação que eu trouxe hoje, medite sobre esses dois convites. O de Jesus, claro, não precisa nem pensar. Ele é o mestre. Ele te convida a ter esse refrigério para sua alma, esse descanso, para você encontrar paz no seu coração. Tome o jugo dele. E o segundo que eu quero que vocês meditem sobre, de onde está vindo essa ajuda? Porque lembre bem, se você estiver recebendo a ajuda do lugar errado, você pode ficar mais ainda sobrecarregado do que você já está. Então, cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você convida para dividir o seu jugo. E eu estou falando em todos os aspectos: família, parente, amigo, seja lá quem for. Toma cuidado, porque às vezes uma pessoa mal intencionada, ela vai fazer com que o seu jugo fique muito mais pesado do que já é. Até porque Jesus, ele também fala que ele vai dar para você um peso e um fardo de acordo com a sua força. Fazendo uma analogia, se você consegue carregar 20 quilos, Jesus não vai colocar um peso de 30 quilos para você carregar, porque ele sabe o seu limite e ele sabe até onde você pode ir, ele sabe o que você suporta nos teus ombros. Mas ao convidar alguém para dividir o jugo, cuidado, porque essa pessoa pode te afundar cada vez mais. Essa é a mensagem que eu preparei para vocês, serviu muito para mim. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais a necessidade de dividir o meu jugo com as pessoas. A única pessoa que eu divido o meu jugo é a minha namorada e futura esposa e próprio Jesus. Tá? Espero que tenha feito sentido para vocês. Está sendo gravado para quem chegou atrasado. Vou colocar no YouTube. Karen, daqui a pouco eu vou colocar no YouTube. Pega desde o comecinho, eu acho que você vai gostar demais. E agora eu quero deixar aberto para vocês aí, se alguém tiver algum agradecimento ou se alguém quiser fazer algum pedido de oração específica, porque a gente finaliza esse primeiro Connect do GW com uma oração feita por mim mesmo. Então, se você tem algum desejo, cara, pode ser o que for, não precisa ter vergonha. Olha, eu quero orar pela minha mãe que não está legal, pela minha família. Eu quero orar por mim mesmo, porque eu preciso ter mais discernimento para estudar sobre trade, para estudar sobre qualquer outra coisa, proteção ao dirigir meu veículo, seja carro, seja moto. Esse momento é aberto. Quando eu falo para vocês que todo dia de manhã eu oro por todos os alunos, é verdade. Todo dia de manhã eu coloco um louvor aqui em casa e agradeço a Deus pela vida e agradeço a Deus pela vida dos alunos e peço uma bênção especial por cada um de vocês e pela família de vocês. Então eu vou esperar vocês escrever aqui o pedido que vocês têm de oração e agradecimento para eu poder finalizar com uma oração. A Karen falou ali, ó: eu gostaria da oração por todos aqui presentes e os que estão lá no grupo, pois quero que todos aqui prosperem e conquistem tudo que almejam, em todas as áreas. Amém. Vamos orar por isso. O Anderson está digitando ali. Ô Vini, se você tiver um pedido, cara, escreve aí. O Axon, Kennedy, Andresa, Kenji também. O Anderson: quero agradecer por Deus ter colocado todos nós no mesmo caminho e pedir discernimento para todos nós chegarmos no nosso objetivo, para que todos nós tenhamos uma excelente semana. Amém. Maravilha. Deixa o Vini terminar de escrever ali. Cadê o Kennedy? Tem algum pedido especial, específico, algo? Cara, qualquer coisa, cara. Pedido de saúde por algum parente. Cara, tem tanta coisa pra gente pedir e agradecer, cara. De repente agradecer a Deus por alguma coisa muito específica, por alguma questão pessoal. Até porque hoje a mensagem foi sobre esse convite que Jesus nos faz, né? O Vini: queria pedir uma oração direcionada ao perdão, que por muitas vezes acaba nos
travancando em diversas partes da nossa vida. Boa, cara. Isso é muito bom, cara. Aprender a perdoar, hein? Esperar ali o Axon tá digitando, a Andresa. Ô Kenji, você tem algum pedido para fazer, cara? Algum agradecimento? Quer pedir uma oração por alguma área específica? Gente, lembrando que eu não sou pastor, eu não sou mais especial que ninguém. Na verdade, isso que eu estou fazendo aqui é algo que eu senti de Deus para a gente poder se conectar com o lado espiritual, tá? Eu sou, se bobear, eu sou mais pecador que todos vocês juntos, eu sou o cara mais errado na questão espiritual. Só que Deus, ele vai falar pra gente que quando dois ou mais se reúnem no nome dele, ele se faz presente. E ele tem prazer em ouvir a súplica do pecador, do cara que é arrependido em seus caminhos e que pede perdão. Então, assim, eu não quero que vocês olhem para mim como um cara, um líder religioso. Cara, nada de esquece com título, sei lá, cara, qualquer nome que vocês possam pensar, nada. Simplesmente eu sou uma pessoa como vocês que ouviu que Deus me inspirou a fazer esse momento com vocês. E fico muito feliz pela presença de vocês. Espero que domingo que vem a gente volte nesse mesmo horário e que a gente continue, porque é um momento legal. É uma palavra de Deus que Ele vai me enviar aqui. Eu vou preparar para vocês. A gente vai fazer uma oração e finalizar, coisa de meia hora, 40 minutos no máximo, tá? Sem cunho religioso, porque a religião ela acaba com a vida do homem. Vocês podem ver que o próprio Jesus fala que o jugo que ele está querendo dizer também é por conta das leis, né, das normas dos fariseus. Depois quem chegou atrasado vai ver esse vídeo lá na íntegra no YouTube e vai entender. A Andresa, não, Axon, gostaria de pedir uma oração que Deus preserve nossa saúde e que possamos crescer em conhecimento e sabedoria. Amém. Andresa, agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo, pela saúde, pelo processo, pelas pessoas desse grupo que são maravilhosas. Agradecer pela minha família e que tenhamos uma semana abençoada. Amém. O Kendi, eu também gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de ter conhecido você e todos aqui que estão presentes no grupo. Que tenhamos uma semana abençoada. Deixa só o Kendi terminar ali e aí eu já vou fazer a oração. E outra coisa que eu quero falar para vocês, esse momento do Connect GW, cara, ele é totalmente aberto. Se na próxima reunião, quem sentir no coração assim, Paulo, eu gostaria de compartilhar uma mensagem, que seja escrita, que seja falada, de repente se você, no domingo de manhã, Paulo, eu ouvi essa palavra que eu gostaria que você compartilhasse ela com as pessoas, você manda para mim, eu vou estudar. Vou pedir uma orientação para compartilhar. Se você quiser direcionar também uma mensagem, é totalmente aberto. Isso aqui é pra gente, entendeu? Quiser convidar namorado, marido, esposa, filho, conhecido, cara, tá aberto. Isso aqui é para espalhar a mensagem de Deus, para fortalecer o espírito e ponto. Esse é o objetivo, espalhar o amor. O Kenji, agradecer a Deus por estarmos com saúde para passarmos o processo em busca de nossos sonhos, pelas promessas e pela resistência e resiliência nessa caminhada. E pedir que assim continue nos abençoando com sabedoria, abençoando a sua vida com paciência e sabedoria para nos auxiliar nessa caminhada. Amém. Pessoal, eu vou fazer oração aqui então. Fica à vontade, cara. Se você quiser fechar o olho, ficar sentado, ajoelhado, de pé, deitado, com o olho aberto, cara, fica do jeito que você achar melhor. Fica à vontade. Esse é um momento de conexão nossa com Deus. Eu vou fazer uma breve oração aqui então, para a gente poder finalizar e para que a gente possa startar essa semana já com o pé direito. E é isso aí. Senhor meu Deus, hoje é um dia muito especial. Estamos aqui reunidos, Senhor, em seu nome, para, antes de mais nada, agradecer a Ti pelas bênçãos derramadas, pela proteção e por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos a Ti imensamente, pois pela Sua misericórdia, hoje nos encontramos em espírito e em verdade, agradecendo a Você tudo o que o Senhor tem feito, pelos livramentos, pela saúde, pelo pão de cada dia, pelo teto, pelas pessoas que estão ao nosso redor, por aqueles que nos amam de certa forma, por aqueles que se inspiram pelas nossas vidas.
Queremos agradecer a Ti, Senhor, por cada momento que passamos com aqueles que amamos. Agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito de uma maneira que a gente consiga ver, e também te agradecer por aqueles momentos que a gente não tem enxergado, até porque o Senhor tem preparado os dias, a gente levanta, sai da cama, a gente respira, a gente se alimenta, a gente vai ao trabalho, a gente volta são e salvo, e muitas vezes na correria do dia a dia a gente não consegue parar para te agradecer, mas saiba que temos o coração extremamente agradecido pelo seu sacrifício e por tudo que o Senhor tem nos feito. Então a gente te agradece em primeiro lugar por essas bênçãos, pelos livramentos, por ter escolhido cada um de nós como eleitos para compartilhar o seu amor com as pessoas, mesmo que de um jeito um pouco indireto ou com as nossas particularidades, mas agradecemos a Ti, Senhor, pois estamos com saúdes e estamos com discernimento para entender o processo da jornada rumo àquilo que o Senhor já tem preparado para nós antes mesmo do nosso nascimento. Em especial aqui nesse grupo se encontram pessoas, Senhor, com desejos, com planos, com sonhos. Eu peço que o Senhor possa, antes de mais nada, perdoar os nossos pecados que são grandes, mas que pela sua misericórdia a gente pode ser perdoado. Hoje, como lemos aqui em Mateus, que o Senhor possa nos ajudar a tomar o seu jugo e o seu fardo, que é suave e que é leve, para que a gente possa encontrar descanso e refrigério para a nossa alma. Se no momento do dia ou da semana a gente se sentir abatido, que a gente possa se conectar contigo, seja lá onde a gente estiver, e que a gente possa encontrar essa paz, esse alívio que somente o Senhor pode nos proporcionar. Senhor, aqui nesse grupo, as pessoas fizeram pedidos, agradecimentos, que o Teu Espírito Santo possa se conectar com cada pessoa que aqui está e que o Senhor possa então direcionar todos esses agradecimentos, todos esses pedidos de oração. Eu oro em especial, Senhor, pela vida da Karen, pela sua esposa, por tudo que elas estão construindo junto. Peço uma bênção muito especial também, pois ela anda de moto, que o Teu Espírito Santo e os Teus anjos da guarda possam acompanhá-la para que nenhum mal aconteça a ela, e que isso que ela está passando hoje, ou vem passando, que o Senhor possa confortar o coração dela, levando refrigério, paz, tranquilidade e leveza, Senhor. Eu sei que não é um momento de confissão, ela não falou do que se trata, mas entre linhas ela disse ali: eu precisava disso hoje. O Senhor, melhor do que eu e muito melhor que ela, sabe o que de fato ela precisa, assim como a sua esposa. Então eu peço uma bênção muito especial, Senhor, que o Teu Espírito Santo visite a casa dela, o coração dela, e que o Senhor possa levar esse refrigério para a alma dela, essa tranquilidade, que ela não fique ansiosa pelo dia de amanhã, mas que ela fique tranquila, pois a sua palavra fala também que para cada dia basta o seu próprio mal. Que ela encontre então, Senhor, refúgio nos Teus braços e que o Senhor possa confortá-la. Também peço pela vida do Kennedy, Senhor. Eu conversei com ele no particular, que o Teu Espírito Santo consiga trazer uma bênção de renovo espiritual e de ânimo, para que ele possa mirar somente em Ti. Assim como a gente viu hoje sobre a questão do jugo, que ele possa escolher bem as pessoas que ele quer compartilhar o jugo dele, para que possa ajudá-lo no alívio dessa carga, e não que essas pessoas se tornem uma carga extra, e que principalmente o maior e melhor convidado seja você mesmo, que o Senhor possa estender a mão para ele, para que ele se sinta tranquilo, que ele se sinta confiante e principalmente que ele se sinta capaz, Senhor, pois eu tenho certeza que todos aqui desse grupo são capazes de ir além, de conseguir algo a mais, porque se assim não fosse, o Senhor não teria colocado esse desejo em nossos corações. Em especial também para o Anderson, que acabou de chegar no nosso time, já está muito bem engajado, que realmente o Senhor possa nos dar discernimento para que a gente chegue em nossos objetivos. É claro que segundo a sua vontade, até porque o Senhor, como um bom pai, vai dar aquilo que faça bem para nós, filhos teus.
e que nós possamos ter uma excelente semana, como ele disse ali na mensagem. O Vini também falou sobre perdão. Senhor, eu não sei o que leva esse jovem a falar sobre perdão. De repente ele tem uma mágoa muito grande no coração, ou carrega algo no coração que precisa dessa ajuda, ou de repente ele falou sobre o perdão por uma questão que já é vencida na vida dele e ele quis compartilhar isso. Eu não sei. O Senhor sabe. Então que o Senhor possa ajudá-lo nessa área da vida, para que ele possa liberar perdão, para que ele possa esquecer do que aconteceu de fato, até porque a pessoa que sente, seja raiva, ódio ou qualquer tipo de sentimento, essa pessoa só faz mal para ela mesma, porque a figura do ódio ou a figura da raiva, aquela pessoa, né, onde a gente mira tudo isso, na verdade não sente nada, e sim a gente que sente, que sofre. Então que o Senhor possa auxiliá-lo nesse perdão, que o Senhor ensine-o a liberar o perdão para que esse peso saia das costas dele e ele viva uma vida mais tranquila e leve. E que o Senhor possa ser o maior convidado para a divisão do jugo, assim como a gente estudou hoje. O Axel também pede a preservação das nossas saúdes, da nossa saúde, para que a gente cresça em conhecimento e sabedoria. O Senhor sabe da condição física, da saúde física e mental de cada um aqui do grupo. Então, Pai, que o Senhor possa dar uma bênção especial sobre as nossas vidas, sobre o nosso corpo físico e a nossa mente, e principalmente o nosso espírito, pois ainda somos matérias nessa terra e temos que viver as dores dessa terra. Então, que o Senhor possa preservar a nossa saúde para que a gente possa alcançar os nossos objetivos e assim sermos exemplos de amor para o próximo. A Andresa fala muito sobre gratidão, então que o Senhor possa realmente sentir essa gratidão pela família, esse desejo que ela fala sobre que todos tenham uma semana muito abençoada, e ela agradece a Ti, Pai, por tudo isso que vem acontecendo. Ela agradece pela saúde, pelo processo, pelas pessoas desse grupo. Abençoe ela, que ela continue tendo esse espírito de gratidão, para que ela consiga ver a sua glória e que ela consiga desfrutar do melhor da terra, até porque o Senhor prometeu isso. Nós somos herdeiros de Deus, somos filhos dele e temos a terra como herança, e cabe a um de nós buscar esse tesouro que está aí proposto e de fácil acesso para todos, só depende de nós. O Kennedy também fala sobre o agradecimento pela oportunidade, por ter conhecido todos aqui do grupo. Fala sobre a semana abençoada também, já orei por ele, já fizemos os pedidos. O Kenji fala também sobre a questão da saúde, pelo processo da busca dos sonhos, pelas promessas e pela resistência e resiliência nessa caminhada. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, pois sabemos que a jornada ela é árdua, mas quando a gente chegar no final do objetivo, tenho certeza que vai ser muito gratificante chegar no final da caminhada, olhar para trás e falar assim: valeu a pena cada esforço, cada dia estudado, cada noite perdida, cada loss tomado, né? Em especial, pois a gente está estudando sobre o day trade. Então que o Senhor nos ajude a ser resilientes e pedir que continue abençoando com sabedoria, abençoando a vida com paciência e sabedoria para nos auxiliar nessa caminhada. Na verdade, Senhor, eu também tenho que só te agradecer e te pedir muita força para continuar nessa jornada, até porque tudo isso que eu proponho para o grupo, na verdade é algo que o Senhor já vem me pedindo há muito. Então eu quero, na verdade, agradecer pela oportunidade de estar à frente disso, mas quero te agradecer também por cada um que aqui está, até porque se não fosse os participantes, não seria possível. O Paulo sem o time não seria ninguém, seria apenas o Paulo, trader, continuaria minha caminhada como eu já vinha fazendo, mas eu com o time sou uma pessoa muito mais forte. E eu tenho certeza que unidos com essa equipe, a gente vai muito longe, a gente vai alcançar pessoas, até porque o Senhor sabe do desejo do nosso coração. O Senhor sabe que o cerne do sentimento que nós temos não é só o dinheiro, não é só o ganho monetário, mas é muito mais que isso. E que o Senhor possa plantar essa semente no coração de cada membro do grupo. Que o dinheiro não seja o centro do coração deles. Que o dinheiro não seja a raiz daquilo que eles buscam, porque a tua palavra fala, né? Que onde está o nosso coração,
É ali que está a nossa vida. Então, que o nosso coração não esteja no dinheiro, mas que o nosso coração esteja em ajudar o próximo e ser uma pessoa melhor a cada dia. Essa humilde oração que eu faço, agradecido extremamente por estar aqui à frente dessas pessoas, dessas vidas, e agradeço pela oportunidade, Senhor, que o Senhor confiou a mim desta mensagem que foi maravilhosa, serviu muito para mim, que possa refletir na mente deles e no coração deles, e que esse espírito permaneça durante a semana até o nosso próximo encontro. Obrigado por tudo, e essa oração eu faço em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Pessoal, muito bom, muito feliz mesmo de ter compartilhado essa mensagem com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês com um excelente final de domingo. Que essa semana seja extremamente extraordinária e exponencial. Vou subir aqui o primeiro Connect GW lá no YouTube. Ô Karen, assiste. O Eduardo que chegou agora, assiste. Vale muito a pena, uma mensagem muito legal mesmo. Faz muito sentido o que a gente leu aqui, e tudo isso por Jesus, não é mérito meu, até porque eu não sei nada. Jesus que nos inspira a fazer o que a gente vem fazendo. Então, o meu desejo é que todos fiquem bem felizes, e essa semana aí promete muito.